pode fazer a diferença nessas 3 rodadas que faltam, inclusive já no confronto da terça-feira? Ou você vê, não, o Botafogo está realmente jogando futebol melhor que o Palmeiras e tal? Qual é a sua avaliação do contexto? Sempre faz diferença quando você joga contra um adversário que está acostumado a conquistar títulos, que é o caso do Palmeiras. Claro que tudo faz diferença. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha o time do Botafogo, até porque o time do Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Vocês ganharam o quê na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devotar um crédito ao time do Palmeiras, que está conquistando sempre títulos aí, há 3 anos para cá. O Palmeiras depende somente de si. Para mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time do Botafogo provou contra o Vitória, que é um time banana, um time... Não pode falar que... Sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala. Aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Poxa, não ganha do Vitória. O time que tá brigando com o rebaixamento. E não só Vitória, né, Miller? Teve o Criciúma no Maracanã, teve o Cuiabá. Mas tudo bem, todo mundo pode falar isso, lamentar as derrotas do passado. Então, mas o presente, pô, olha só, não vencemos o Cuiabá, mas vamos ter que vencer o Vitória. Pô, e com a qualidade que eles têm, você não tem justificativa. Pra mim não tem justificativa. E outra, é partida decisiva. Agora, diferente do Palmeiras. Como você falou, o Palmeiras jogou mal contra o Bahia, mas ganhou o jogo, lá em Salvador. Ontem mesmo jogou tão bem. Então, contra o Botafogo, independente de quem vai entrar do Botafogo, se é o Banguzinho, se é o titular, o Palmeiras vence o Botafogo. Ô Bruno, qual é a sua leitura ao terminar a rodada e a projeção do que pode acontecer terça-feira? O que está acontecendo com esse campeonato maluco? Eu acho que quando o campeonato é tão equilibrado assim, entra nesse lado psicológico que o Miller falou. Então, para mim, ou o Botafogo ganha os 2 títulos, ou ele perde os 2. E a primeira resposta a gente vai ter já, ou o início da resposta a gente tem na terça-feira. Porque eu acho muito difícil, se o Botafogo perder o jogo para o Palmeiras, ele em 3 ou 4 dias... Se recuperar emocionalmente. Para no sábado decidir contra o Atlético. Agora, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e recuperar essa confiança, aí ele passa a ser também favorito contra o Atlético. O que é um bom resultado? Ganhar. Só ganhar, porque o empate é do Palmeiras. Nesse caso, ganhar. O empate não importa. O empate continua deixando o Palmeiras na frente. Não. O Botafogo tem os 2 piores adversários que ele poderia enfrentar, ele vai enfrentar agora, que é o Palmeiras fora e o Internacional fora. Sim. Então vai ser muito difícil ele, nesse momento, conseguir responder. Porque... Agora, se ele conseguir na terça-feira, aí ele ganha moral. Segundo e terceiro colocado. Algumas semanas, inclusive o Miller vinha falando isso algumas semanas, que se o Palmeiras chegasse contra o Botafogo... Igualdade de condição. Precisando ganhar o jogo para passar, o Palmeiras conseguiria. Mas agora... A situação ficou ainda mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga pelo empate. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, se por um acaso acontecer um jogo truncado, um mau jogo, e o jogo acabar empatado, o Palmeiras continua dependendo de si para ser campeão brasileiro nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras vai jogar pelo empate? Não pode. Não. Então, mas não aí pode. Que tá. Porque é o seguinte, o Botafogo teve problemas nesses últimos jogos. Com quem se fechou, com quem não deixou jogar. É isso aí então, que eu ia falar agora. O Botafogo não perdeu esse jogo ainda, viu, gente? Porque é um jogo que encaixa para... E vocês acham que... Não, a pergunta que você fez... encaixa... A pergunta que você fez está transferida para vocês. O Palmeiras se comporta como com essa vantagem, dentro do que o Bruno levanta? Que qual foi a dificuldade do Botafogo nesses jogos? O Botafogo jogando com quem não deixava jogar. O Palmeiras deixa jogar. O Abel... A pergunta é para vocês. O Abel, com a experiência, com o talento que tem, a competência, com o time que tem em mãos, o que o Abel deve armar? Posso responder primeiro? Pode. Armar para terça-feira. Eu só inverto eu dou minha resposta invertendo a pergunta. O Palmeiras teve muita dificuldade, por exemplo, para ganhar o Atlético Goianiense ontem, porque estava todo mundo lá atrás. Agora, dá um espaço para o Estevam trabalhar um pouquinho ali na direita, dá um espaço para o Veiga pegar uma bola e meter. É a mesma coisa. Então, o que pode facilitar para o Botafogo, também pode facilitar para o Palmeiras nas mesmas condições, com a vantagem de jogar em casa, com aquela atmosfera, com o ambiente que o palmeirense gosta. Né? Cara. Não sei se eu falei bobagem. Eu quero saber, a minha opinião em relação do Paulo a isso. E do Miller. Dois lados. Desculpa, Alex. Então, do Paulo e do Miller na sequência, sobre que tipo de jogo que o Abel está preparando e o emocional. Vou voltar no emocional. Quero saber o quanto esse ingrediente é importante para a decisão de terça-feira. Tem importância? Não tem? É a imprensa que faz oba-oba em cima de emocional? Os personagens vão falar, mas... Em relação ao ano passado, não tem. Eu concordo com você, Garrafa. A história começa a ser contada pelo que aconteceu no ano passado. E aí a gente é inversamente proporcional, não é? Do lado do Palmeiras. Tudo que o Palmeiras passa a ter de confiança a partir de agora, a gente tem desconfiança do lado do Botafogo. E é o ambiente, né, Paulo Sérgio? Sim. Olha, tem jogadores do Palmeiras nessa temporada que não estavam no ano passado.
O Aníbal, o Estevão, o Mas são, próprio Felipe mas são Anderson. contagiados positivamente Eles já- pelos outros que Exato. estavam. O ambiente contagia. lógico. Enquanto o outro ambiente contamina. Então vai ser mais um adversário pelo qual o Botafogo vai ter que passar. Vou repetir, o Botafogo ainda não perdeu esse jogo. O Palmeiras ainda não ganhou. Claro. Tem jogo ainda a ser Tem jogado. campeonato ainda. Mas é indiscutível que existe um ambiente muito favorável de um lado e de desconfiança do outro. Não, mas o próprio o Marlon, se você observar os jogos dele, jogador, ele tá impaciente. O Marlon Piscadinha, né? Você vê que, Claro. que é um jogador que ele já começa a arrematar de longe no momento que ele tinha que passar a bola. O Tiquinho foi expulso. Ou seja, é o emocional. É emocional. O Luiz Henrique foi expulso por se envolver em confusão de segurança jogando garrafinha. Então, esse Botafogo não está tendo a paciência, e esses últimos 3 jogos mostrou isso, de trabalhar a bola, na hora de finalizar no momento certo. Então, esse jogo contra o Palmeiras é o principal, porque vai ter espaço para jogar. E aí vai ser a melhor equipe que vem. Miller, pois não, Chico. Querido Osmar, Pois não, Chicão. eu acho que o Arthur Jorge perdeu o grupo. Eu acho que ele perdeu o grupo. Por causa desses resultados ruins que estão acontecendo, já veio aquele fantasma do passado. É isso E é esse fato. fantasma do passado, o Arthur Jorge não está sabendo como exorcizar. Ontem a torcida vaiou o Tietchan no intervalo do jogo. Mas o Tietchan estava jogando muito mal, até Mas um time que está brigando pelo título, a própria torcida, lógico, Chico, você você tem está que ter brigando um- pelo título. Chico, E o a torcida... Arthur Os caras não Jorge deu acertavam chilique um ontem passe. na pergunta sobre o Tietchan também, Aí. né? Ele foi questionado sobre o Tietchan e ele não gostou Não, da não pergunta gostou. e deu o mesmo chilique que ele deu ontem de novo. Agora, Miller... Então, mas isso pois é, não, Chico. isso é coisa de quem perdeu o controle do grupo. Eu acho que ele sabe? perdeu o controle dele, porque quando Dele, ele lá atrás ele ele bate a também. mesa, que a gente resgata essa entrevista dele, ele tem que entender o que está acontecendo no todo. No todo, é o problema do emocional, mesmo que não venha a ser 90%, 80% do grupo do ano passado, o treinador é outro, mas é a instituição. Isso não tem como tirar. O Miller, que dispensa a apresentação, é claro que o emocional... Vou falar do Miller, não, mas conhecendo o jogador, Miller, jogador, eu não estou falando extra série como você, jogador. Para o jogo de terça-feira, tem peso? Vou pro jogo, vai voltar, porque a imprensa vai mostrar. Arthur Jorge, você não pauta ninguém. Você pode comandar o seu time, mas querer ensinar jornalismo aí já não vai dar. Tem aqui a Casper Livre, pode vir fazer uma faculdade, entender como é que funciona. Vai caber a imprensa daqui até terça-feira mostrar tudo o que aconteceu. Pro elenco, pros jogadores, jogadores comuns de futebol, Miller, se incomodam, pode pesar esse aspecto emocional pro jogo da próxima terça-feira? Como eu te Miller? falei, tudo conta numa partida decisiva, né? O que eu mais vejo, que eu gosto de ver essas coisas, é o seguinte, o Botafogo tem um time muito bom, isso todo mundo já sabe, e tem jogadores que esticam o time, alongam o time, né? E não acrocha, como diz o italiano. Lembra do Mike Tyson? Se passava 3, 2, 4 rounds, ele perdia a luta. O Botafogo é a mesma coisa. Se o Botafogo não faz o gol no começo, no segundo tempo eles caem de produção. Fisicamente eles morrem. Luiz Henrique, todo mundo. E aí sim eles perdem totalmente o raciocínio. É diferente do Palmeiras, que tem um preparador físico muito bom, que na dinâmica de jogo de primeiro e segundo tempo do Palmeiras é a mesma coisa. E como o Palmeiras tem também um time, atacantes que esticam o time, pode ver que em 3 toques o Palmeiras está no gol do adversário. Então o Botafogo ele vai sentir tudo isso, independente da sua qualidade técnica, que nós sabemos que é muito boa. Mas se ele não faz o gol no primeiro tempo, ele perde o jogo. E esse jogo, para mim, o Palmeiras ganha, não só por causa disso, porque o Palmeiras dentro de casa, ele faz prevalecer o fator campo. Eu acho que o Palmeiras vence por conta disso. Claro, o Palmeiras também tem muita competência. Aí é o grupo, né? Lógico, uma decisão, nesse grupo, a individualidade tem que prevalecer, senão não dá. E o Miller falou dessa parte física, e isso é fundamental, porque os jogadores foram 6 jogadores do Botafogo que jogaram na data FIFA.